Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Peoplecast. Nós estamos aqui hoje com um convidado super especial, é um gestor nosso aqui da empresa. Eu gostaria de apresentar para vocês o Ileagno. Seja bem-vindo, Ileagno, ao nosso Peoplecast. Fica à vontade, meu irmão. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre vida pessoal, sobre carreira, sobre saúde, fitness, enfim. Então você pode ficar à vontade aí para você trazer sobre a sua vida. Antes da gente começar aqui, eu gostaria de saber, e eu tenho certeza que o pessoal aqui também gostaria de saber, quem é o Ileagno? Onde ele nasceu, a família, enfim, eu gostaria que você ficasse à vontade para falar sobre a sua vida. Obrigado, Vinícius. Primeiramente, muito feliz em estar aqui, né? Eu estou realizando um grande desejo de estar aqui. Eu já vejo vocês gravando conteúdos há um tempo. Eu sempre me questionei, eu me perguntei quando estaria aqui, né? E agora estou aqui, estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite, né? Para quem está assistindo, né? Quem vai assistir nesse momento, eu sou o Ileagno da Silva Rocha, 36 anos, o pezinho 37. A cara fala que é um pouco mais, mas é sim 36 anos, acredito. Eu dou pneu murcho muito tempo, hein? Mas você vai entender o porquê. Eu vou te contar a minha história. Tenho 36 anos, nascido em Currais Novos, Rio Grande do Norte. Vim para Uberlândia aos 3 anos de idade, em 91, né? Após meu pai ter uma visão de que aquilo para nós era pouco, ele queria crescer na vida, sempre sonhou muito, trabalhou muito para crescer na vida e nos trouxe para Uberlândia. Eu, minha mãe e ele até então, né? Até então não tinha meu irmão, também trabalha aqui na Inova Consult, também é um gestor do grupo, o Wilson Ferley. Até então ele ainda estava no forno, né? Vamos dizer assim. Viemos para cá em 91, meu pai com a ideia de, né, trazer uma condição melhor para a nossa família. Né? Meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, muito guerreiro. Era o cara que eu tenho uma grande, né, admiração mesmo por ele, porque ele sempre foi um cara que me deu o exemplo de acordar cedo, dormir tarde, porque ele trabalhava muito e se pudesse, se precisasse, ele trabalhava em 2 empregos. Eu tenho essa visão muito clara dele, né? Minha mãe também sempre foi muito trabalhadora. Ela, de início, era dona de casa, né? Ela quem cuidava de mim, do meu irmão, né? Mas por um período ela começou também a trabalhar fora, como doméstica, enfim, né? Sempre para nos trazer um conforto e nos criar condições. Uhum. E criaram, né? Uhum. Tive uma infância, graças a Deus, muito boa, né? Não foi uma infância de luxo, mas também nunca faltou nada em relação ao básico. Meu pai sempre teve algo com ele sempre externou isso muito para nós, de que nunca faltaria nada de essencial para nós. Mesmo que ele precisasse trabalhar 24 horas por dia, e o que ele já fez. Já teve vezes que meu pai trabalhava das 5 da manhã às 5 da tarde um trabalho, depois das 7 da noite às 7 da manhã outro trabalho, para que nunca faltasse nada em casa. Então isso eu tenho muito claro na minha mente, e isso me moldou muito. Me moldou muito para que me trouxesse até aqui, né? Aí tive, né, na minha trajetória, algumas situações que me ajudaram, me trouxeram até aqui, me moldaram até aqui, e eu olho com muito bons olhos, assim, né, para trás. É até interessante, talvez até adiantando um pouquinho aqui, né, eu estava conversando isso com a Bianca, que é sua esposa, né, recentemente, que ela me parabenizou por um momento aqui da empresa, que eu né, você fez? Que eu fiz, que foi o kick-off, né, que é aquele momento inicial do mês. E eu falei para ela assim que ela falou, Will, eu vejo muita evolução, né, de você e tudo. Eu falo, Bi, quando eu olho a minha história do passado para cá, eu já capinei quintal, capinei lote para ganhar dinheiro, eu já, né, não sei se posso usar esse termo, já peguei bosta dos outros para estar aqui, né, para ganhar dinheiro. E hoje eu estou aqui, para mim é vitória total. E saber que eu cheguei em um ponto que não está nem perto do meio do que eu posso chegar, né? Eu tenho certeza ainda que eu vou evoluir muito. E quando eu vejo essa minha trajetória, cara, eu sinto só orgulho. E me dá muito mais vontade de continuar, né, buscando muito mais. E, né, que a gente sabe, a Inova Consult nos proporciona isso, né? Isso é muito bom. Com certeza. E você é casado, né? Sim. Me conta aí, você é casado, tem filhos? Fala um pouquinho da sua família. Casado há quase 2 anos. Dia 22 agora de julho, faço 2 anos de casamento com a Mariana Batista. Né? Pessoa maravilhosa. Um anjo que Deus colocou na minha vida, porque ela é minha companheira. Sim. E assim, eu vejo minha vida até o fim com ela. De verdade mesmo. Não tenho filhos ainda,
Mas ela está grávida. Então, ela está com 4 meses de gravidez. Entrou agora no 4º mês de gravidez de um menino. Parabéns, pô. Eu não sabia disso, então. Parabéns. Tá no forno e assim... Que legal. Tá ressignificando minha vida, cara. Porque desde... Então ela vai passar aí o papai mais fresco do que era o Cleber, agora você vai ser o papai mais fresco aí Não, mas serei um grande papai aí. Clever. O papai fresco ainda continuará com você. Ainda. Tranquilo. Por enquanto. Mais 4 dias, né? Já sabe o sexo? Menino. Como vai chamar? Ainda antes de você falar o nome, do seu filho, vai ser de origem William Agnew e Will Sferley? Vai vir mais uma geração aí desse nome esquisito aí? Não posso fazer isso com ele. Will Leandro. Não posso fazer isso com ele. Não. Até porque a minha esposa tem um nível de sanidade mental que ela não permite que isso aconteça. Não vai fazer isso, não. Na verdade, até cogitei, mas ela já... Não, você tá de brincadeira, não é possível. O William, pô, falei, cara, o William seria um nome legal. E ela já, não, até isso ela, não, aí não. Isso que é gostar do nome, né? William Agnew. Não, mas, pô, eu e meu irmão sofremos demais, assim, com essa questão. Não, e eu aproveitando, da onde vem o nome de vocês? Até hoje não sabemos. O que acontece? Meu pai, segundo a minha mãe, eles tinham um pensamento de botar meu nome de Rômulo. Esse era o planejamento. Meu pai queria algo diferente. Quando foi na hora de me registrar, meu pai, no escrivão lá, colocou o William Agnew. Ele falou assim, cara, eu queria um nome diferente pro meu filho. Nordestino tem muito essa questão de querer algo diferente. É muito comum no Nordeste, no Rio Grande do Norte, pessoas com nomes, né, diferentes do tradicional. O pessoal é criativo para isso, né? Criativo demais. Aí meu pai tinha um amigo, segundo ele, conhecia alguém que chamava Agnew, e o William, que achava o nome William bonito. Ele juntou William Agnew. Segundo ele, foi isso. Minha mãe disse que foi, né, um jeito louco dele de dar um nome diferente para nós. Meu pai sempre foi um cara muito excêntrico, então ele sempre gostou dessas questões aí. Uhum. Aí veio o William Agnew. O Will Sferley, para mim, aí foi muito mais peculiar. Superou, porque, né? Nossa Senhora. Olha, ele veio depois. Acho que meu pai entendeu que letra é gratuita e usou. Vai aqui, o Will Sferley. É o William Agnew da Silva Rocha e o Will Sferley da Silva Rocha. Aí você para pensar, o nome do meu pai é Francisco. Minha mãe, Francisca. Pô, podia facilitar para nós, né? Nome comum, né? Só que, de certa forma, foi a forma também do meu pai trazer pra gente uma vida de mais desafios, né? Aí a gente viveu o modo hard mesmo naquela infância, porque quando era na escola, cara, era piada todo dia. Sim. Quando vinha alguém falar, William Agnew, isso aí é de comer ou de passar no cabelo, e a gente ouvia isso aí. Então, assim... Da onde veio esse índio? Exatamente. Eu não vou fazer meu filho passar por isso, então o nome vai ser um nome mais tranquilo, que ainda não foi decidido. Não foi decidido ainda. Eu trouxe uns 10 nomes à mesa. Tá lá no chat GPT. Chat, me dê sugestões de nome. Tá mexendo nessa parte. Aí a minha esposa fez uma avaliação dos nomes que eu trouxe como sugestão. Ela também trouxe os dela, né? Sobrou 2. Aí desses 2 a gente tá para decidir ainda. Então, assim... Põe o nome... Eu vou dar uma sugestão, posso? Pode, claro. Eriksen Jr. Nossa Senhora! Imagina? aí eu vou pedir a pensão do Eriksen Jr. Me ajuda aí. Pô, que legal, cara. Bom saber Obrigado, que a Mariana tá grávida, né? Tomara, não tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de vocês aí. Sim. E assim como a Mariana é uma pessoa que te ajuda muito, quando vier o filho, então, você vai dar outro gás aí pra sua vida. E era um sonho nosso, né? Nós tentamos no final do ano passado, né? Ela tinha engravidado, mas perdemos. Não sabia. Infelizmente. Nós viajamos no ano passado para os Estados Unidos, final de agosto para setembro. Aí vocês ficou muito desocupados e... Aí falou, cara, a gente tá aqui e tal, fuso horário, vamos fazer alguma coisa. Aí a gente ia entrar num acordo que ela pararia de tomar os remédios e tentaria engravidar. Ok. Aí ela parou de tomar os remédios no fim de setembro e deu início de novembro, ela engravidou. Aí ela engravidou, aquela festa, aquela alegria e tudo. Quando deu no início de dezembro, já com 7, 8 semanas, eu estava até inclusive na ação de vendas, ela foi fazer uma ultrassonografia e não tinha coração batendo. Aí o médico, vamos fazer Quantos meses aí? Ela estava com 7 semanas. 1 mês e 3 semanas. Aí não tinha coração batendo, aí a gente conversou e tudo, e ela foi refazer o exame. O médico falou, pode acontecer que na 7ª semana o coração ainda não está formado, talvez não está muito raro, mas pode. Raro. Aí, no outro dia, ela me ligou, né? Eu estava entre uma reunião e outra ali, e falou que teve sangramento e tudo. Aí na sexta-feira eu voltei, né? A gente até consegui voltar um pouco mais cedo na sexta-feira para a gente poder
ver ela mesmo, né? Entender, né? Ajudar ela. Logicamente, estavam os dois muito chateados, mas acho que para a mãe, nesse ponto, ela é muito mais impactante. Com certeza. Né? E aí chegamos à conclusão que tentaríamos novamente. Aí teve todo um processo médico que ela passou também, que foi muito, muito delicado após isso, né? E tinha que infelizmente, né? Expelir o que estava ali dentro para fora. Então, foi algo mais, para ela, muito doloroso, para nós, muito doloroso. Aí a médica nos orientou, vamos esperar até janeiro, fevereiro para vocês tentarem novamente, né? Caso vocês queiram. Não, nós queremos. Quando foi em março, ela parou para conversar comigo e falou, vamos tentar de novo. Eu falei, vamos. Abriu, ela estava grávida, testou grávida. Então, assim, graças a Deus, a máquina está produzindo bem. Tá funcionando. Aí ela engravidou e aí inicialmente falou, vamos deixar aqui entre nós, família. Eu falei para meu irmão, minha mãe, ela para os pais dela, para as irmãs dela, para depois a gente trazer para o pessoal. Porque eu vi tanto que foi impactante para ela quando aconteceu o que aconteceu no final do ano passado, né? Então vamos garantir que os 3 primeiros meses geralmente são períodos, um período mais difícil. Aí depois a gente solta isso, divulga para o pessoal. Aí quando foi umas 2 semanas atrás, nós fizemos um chá revelaçãozinha só entre nós mesmo. Eu, ela, nossas famílias ali em casa. E aí sim transmitimos para o pessoal que estávamos grávidos, ela grávida e o pai junto ali, de um menino, se Deus quiser, virá muito abençoado. O primeiro, eu quero 3, ela quer 2. Então, o primeiro de pelo menos 2, né? Começa sendo o primeiro. Depois a gente vê. Tem gente que fala assim, vai ter o primeiro, talvez nem quer ter o segundo mais. Não, eu quero ter. Depende, vamos ver. Mas que bom, cara, que bom. Então, vocês vieram novos, né, para Uberlândia. Na verdade, eu queria saber por que Uberlândia. Tinha alguém aqui, algum parentesco em Uberlândia, para seu pai decidir vir para cá? Não tinha ninguém. Não? O que acontece? Meu pai, ele viu em um jornal, naquele jornal impresso, que Uberlândia era uma cidade uma das que mais cresciam no Brasil. Tá. Aí ele já tinha ido pro Goiás, tentou a vida lá um tempo e tudo, antes de casar com minha mãe. Aí ele simplesmente veio. Entendi. Mala e cuia. Primeiro veio ele, com os 3 meses aqui. Aí ele adiantou o processo, né? Arrumou um bom lugar para morar, um lugar tranquilo pra gente morar. Depois que vocês... trouxe minha mãe e eu para cá, né? Aí viemos para cá em 91. Aí morávamos juntos numa casa germinada, na época assim, germinada assim, né? Uma casa, quase uma colônia, tinha uns 4 famílias morando junto lá, praticamente. Aí após isso, meu pai, entre um trabalho e o outro, fez amizade com um vereador na época de Uberlândia, não me recordo o nome, e esse vereador conseguiu para meu pai uma casa, aquelas habitacionais que falam, né, da prefeitura, e conseguiu lá no Aurora na época, até então, né? Aí nós mudamos para lá. Inclusive, fomos os primeiros a mudar para aquela rua. Aí a gente viu rua de terra ainda. Rua de terra e tudo, né? Aí viemos. Meu pai sempre buscando trazer oportunidades para nós, né? Que legal, cara. Que legal. Eu queria, na verdade, agora saber de você, Iliagno, o seguinte. Como foi a sua transição de carreira aí, né? Você falou um pouquinho o que você fazia e tal, mas você não falou o que você fazia antes da Inove. Eu gostaria de saber, na sua trajetória, qual que era a sua profissão antes da Inove, tá? E como você entrou na Inove Consult, entendeu? Para depois a gente ir falando sobre o seu crescimento dentro da empresa, entendeu? Sim. Antes da Inove, eu era personal trainer, trabalhava em academia. Mas eu vou rapidamente falar, só um pouquinho da trajetória profissional. Isso. Eu comecei praticamente a trabalhar com 13 anos de idade. Por quê? Os colegas da rua iam para o cinema, iam para um lanchinho, e meu pai não tinha aquela condição financeira de me dar essa oportunidade também. O que eu comecei a fazer? Comecei a me oferecer para pinar quintal, de vizinhos, para ganhar R$5, R$10. Aí eu ia para o cinema na quarta-feira com o pessoal, pagava meia entrada na época, acho que era tipo R$2 o ingresso, R$2,50 na época, e comecei a fazer esse tipo de trabalho. Já com uns 16, 17 anos, comecei a trabalhar num bar-mercearia, perto da minha casa. E lá era da seguinte forma, era um bar mesmo, onde o pessoal tomava cerveja, né, destilados, enfim, e uma mercearia também que vendia pão, vendia macarrão, arroz, vendia tudo. Eu estudava pela manhã, das 7 da manhã às 11h30, ia para casa, almoçava e trabalhava de 1 da tarde até a hora que fechava. Ele fechava 9 horas da noite, 10 horas da noite durante a semana. Aos sábados, por ser um bar também, fechava 1 hora da manhã. Só que ao sábado e domingo eu entrava meio-dia, de meio-dia até a hora que fechava. E folgava na segunda-feira. E estudava e trabalhava. Aí veio o Exército. Me alistei no Exército, fiquei 1 ano no processo de alistamento do Exército. Aí no finalzinho eu fui dispensado. Eu alistei em 2006. Abril de 2006, fui dispensado em abril de 2007, na última etapa do Exército.
por questões físicas mesmo. Porque eu, como já tinha tido problemas com quebrar braço, quebrar perna, quebrei os 2 braços e a perna, aí, infelizmente, eles não me trouxeram para o exército. Eu queria muito servir na época. Foi um baque, porque eu tava pezinho na porta de servir, né? E não consegui. Após isso, um tio meu me indicou para trabalhar no Hospital de Clínicas, da Medicina aqui de Uberlândia, na lavanderia. Foi onde eu falei para você que aí foi um período onde eu me desenvolvi muito, eu aprendi muito, e foi, acho que, um período de trabalho, talvez, um dos mais intensos que eu tive. Porque na lavanderia tinham vários departamentos, né? E cada mês estava em um diferente. Aí era secagem de roupa, era lavagem de roupa, separação de roupa, que eu acho que era um dos departamentos mais puxados. Então você lavava roupa suja? Suja. Praticamente mesmo. O pessoal trazia roupa suja do hospital, a gente tinha que botar numa banca e ir separando ela. Então, tipo, se tivesse suja, a gente tinha que limpar. Se era, né, infelizmente, fezes, vômito, feto de criança, tudo. Aí passei por algumas situações lá. Trabalhei até 2010 lá. Final de 2010 entrei na Algar. Aí trabalhei na Algar de 2010 a final de 2011 como atendente. Fui para uma outra empresa que era uma gerenciadora de risco. Fiquei mais um ano lá e voltei para Algar através da Tempo Serviço. Aí fiquei de 2013 a 2018 lá. Aí fiquei 5 anos. Era atendente no início. Entrei back-office depois. Área de treinamento depois. Saí. Aí fui para academia. Aí trabalhei na academia de 2019 à pandemia. Quando veio a pandemia, tudo fechou. Você se lembra que em Uberlândia tudo parou. E eu tinha uma reserva de emergência, mas a academia não me pagava salário. Porque a academia estava parada, o dono falou, Will, não consigo pagar um salário para você aqui. Aí o que eu fazia? Tinha boleto para pagar, jogava o boleto para cima, escolhi que eu ia pagar, infelizmente, e ia pagando com a minha reserva de emergência. Nisso, morava com minha mãe, morava com meu irmão também, que aí minha mãe já tinha passado por um processo de separação do meu pai, estava passando por um momento delicado. Sim. Meu irmão também já estava aqui na Inova Consult, o Wilson Erley, né, que já era um consultor. E a gente ia administrando as contas em casa juntos ali. Uhum. Eu tinha uma reservinha que conseguiu me manter pelo menos por uns 4 meses ali pagando as contas, né? Até que começou a bater na porta um pouquinho do desespero. Falei, pô, as coisas não voltam, eu não estou conseguindo trabalhar, porque está tudo fechado. O meu público-alvo de personal era pessoas mais da terceira idade, as pessoas tinham medo de ter contato comigo, pô, e o medo de acontecer alguma coisa, né, e tal. E eu estava fazendo alguns bicos aqui e ali, para tentar ganhar uma grana. Uhum. Nisso, meu irmão, Wilson Erley, me chamou num canto e falou, Wilson, a Inova Consult vai contratar até o final do ano. A gente está pensando em trazer mais alguns novos parceiros. Você tem interesse? Eu tinha visto que meu irmão passou aqui na empresa. Uhum. Eu vi o processo de desenvolvimento dele aqui na empresa. Falei, cara, quero. Só me chama que eu vou. Nisso, eu acho que foi em setembro de 2020. Falei, me chama que eu quero participar desse projeto. Deu outubro, aí não falou mais nada. Deu novembro, falei, e aí, como é que tá aquela questão da Inova Consult lá? Ele falou, cara, vai entrar uma turma em janeiro e o processo vai começar agora já em novembro, dezembro. Falei, então beleza, então eu quero. Aí todos os dias eu cobrava meu irmão. Falei, e aí? Cara, me chama que eu vi, de fato, essa evolução do meu irmão. Sim. Não só financeira, mas como pessoa. Então, assim, eu queria isso para mim também, né? Aí eu fazia bico em imobiliária, para tentar angariar uma grana aqui, outra ali, até que surgiu a oportunidade da Inova Consult. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com um antigo gestor, ano passado. Primeira entrevista, ele, né, me trouxe a visão da empresa, me trouxe os valores da empresa, eu gostei. Falei, opa, é isso aqui mesmo. Aí eu tive um segundo momento, que era com esse antigo gestor, com o Marcelo Calfá, que hoje está em São Paulo, e com o Eriksen, que foi na antiga sede da Inova Consult. Eu lembro como se fosse ontem, né? Eu ia dar uma aula de personal 4h30 da tarde, com uma aluna que eu tinha particular, e deu 15 para as 4. O Wilson falou, cara, eles querem bater um papo com você lá 4 horas na Inova Consult. Eu falei, o quê? Eu vesti a calça, vesti a roupidão e acelerei para a Inova Consult. Aí vim, fiz entrevista com o Eriksen, com o Calfá, com um antigo gestor, e assim, foi um papo legal, um bate-papo bem interessante. Ali eu já sabia que eu queria entrar aqui na Inova Consult. Ali eu já sabia, cara, é meu lugar, eu quero demais. E assim, eu mentalizava isso o tempo todo para mim, mostrei isso o tempo todo para o Eriksen, que eu queria fazer parte desse projeto, né? Resposta positiva. Will, você vai entrar no projeto da Inova Consult, o treinamento inicia em janeiro, né? E vamos para cima. Falei, cara, vamos. O que eu fiz? Sorley, me ajuda. Me ajuda, eu quero saber como é e tal, o projeto, quero ver. Enchi o saco dele.
Aí o senhor falou para mim assim, cara, não, sim, começou a falar, começou a apresentar, comecei a estudar já um pouco sobre os produtos, sobre o que eu ia comercializar, o que eu ia trabalhar. Aí um dia eu enchi o saco dele e falei para cara, eu vi que ele fazia algumas visitas, né? Deixa eu participar de uma visita sua, cara. Ele falou, não pode, você não tá na empresa ainda. Eu falei, cara, só assistir. Quero só assistir para ver como é e tudo, né? Comprei uma camisa, que eu não tinha camisa social, que o uniforme era só bermuda e tênis. Aí comprei algumas roupas e tudo, com dinheiro que eu tinha guardado, e fui, só para assistir uma visita dele. Ele falou, cara, você não vai falar nada. Até estou expondo ele aqui, vocês me desculpem, mas isso aconteceu 4 anos e meio atrás. Isso foi muito bom para mim. Foi muito bom, porque aí eu vi ele, né, atuando, falei, cara, é isso mesmo. E assim, já não tinha dúvidas, mas sabe quando você fomenta muito mais aquela certeza? Foi isso. Aí após janeiro de 2021, ingressei na Inova Consult, né? Eu mais 3 parceiros. E de nós 4, 3 ainda estão aqui. Inclusive, um é gestor também, que é o Maicon Vieira. E o outro, que é, né, o Sidney Alves, que dispensa comentários também. Então, assim, eu vim de uma turma de uma safra muito boa, né? Sim. E isso, para mim, foi, cara... Ali foi um marco da minha vida. Sendo bem honesto com você, de coração, foi um marco. Porque a partir do dia 5 de janeiro de 2021, a minha vida mudou de uma forma que eu nunca imaginei que seria dessa forma, que mudaria dessa forma. Realizei sonhos, me desenvolvi, quebrei o Iliagno de 2021, quebrei o Iliagno de 2022, quebrei o Iliagno de 2023, e todo ano parece que o Iliagno se quebra para evoluir mais, sabe? Então, assim, cara, é surreal isso aqui. E você ficou quantos anos? Que vai fazer? Tem 4 anos e meio que você está na empresa, 4 anos e meio. Você ficou quanto tempo como vendedor e agora você está como gestor, né? Conta esse período. 3 anos como vendedor, né? E 1 ano e meio agora como gestor. Então, assim, foram 3 anos que, né, eu aprendi, caí, levantei, errei, acertei, né? E aqui eu fui me moldando para chegar nesse ponto, até um ponto onde que eu teria oportunidade como gestor, como trainee na época, né? E chegasse aqui hoje como um gestor de uma equipe comercial. Tá, e me diz aqui uma coisa, né? Porque você ficou trabalhando um tempo como personal e pelas contas que eu fiz aqui, você ficou o quê? 1 ano e pouco como personal? Porque você começou em 19, logo em seguida veio a pandemia, né? Foi. Você ficou 1 ano e meio como personal e tal. Como personal você não tinha metas, né? Não tinha que vender, não tinha nada disso. Você só tinha que fazer o seu trabalho ali de orientar os seus alunos ali a academia, na musculação. Na verdade, eu queria saber de você o seguinte. Aí você entrou como vendedor e agora você está como supervisor. Como foi essa virada de chave aí para você lidar com a pressão da área de vendas na sua vida? Cara, essa virada de chave, ela foi muito desafiadora. Porque, como você mesmo mencionou, como personal, eu não tinha metas. A minha única responsabilidade era não deixar ninguém quebrar um braço na academia ou fazer algum exercício errado a ponto de se machucar, né? Então, eu não tinha tanta responsabilidade, sabe? Então, assim, quando eu virei vendedor, quando eu entendi que tinha, né, metas a serem batidas, tinha uma pressão diferente, né, a ser administrada, cara, foi muito desafiador para mim. Eu, assim, procurei estudar muito para saber lidar com aquilo. Eu consegui também absorver muito de pessoas que já trilhavam aquele caminho, né? Então, eu tinha próximo a mim pessoas que trilhavam esse caminho há mais tempo. O Wilson Ferley, por exemplo, o Sidney, que era vendedor há 12, 13 anos também, meu antigo gestor, eu via você, né, quando você trazia as suas mensagens junto à empresa, eu via o Eriksen. Então, assim, eu via pessoas do lado que, né, de certa forma, passaram por aquilo que eu ainda não tinha passado e conseguiram passar por aquilo ali, né? Não vou dizer intactos, porque sempre tem, né, aquelas questões de que você aprende, você quebra a cara, aprende, quebra a cara e aprende. E eu trouxe isso para mim também. Então, eu sempre fui um cara muito observador. Muito. Por exemplo, quando eu decidi me tornar um personal trainer, eu treinava em academias, eu sempre avaliava os pontos positivos dos personagens e os negativos. Os pontos positivos, eu ia querer trazer para mim. Os negativos, jogar para o lado. E quando eu virei vendedor, foi da mesma forma. Em relação a lidar com pressão, em relação à entrega, eu tentei absorver o que era positivo para mim, o que era negativo eu deixava, né, mais gelado e com isso fui evoluindo. Logicamente que o início não era tão fácil assim. Eu vou ser honesto com você, meu início eu fui mimimi,
Eu fui, às vezes, aquele cara que reclamava demais, chorava demais. Porra, por que não dá certo pra mim? Pô, não sei o quê e tal. E por ter pessoas que eram mais cascas grossas do meu lado, isso foi me moldando. Um exemplo, o próprio Sidney. O Sidney era o cara que, você sabe, o tempo todo ele é pancada seca. E ele, bora, meu amigo, né? A vida é isso aqui mesmo. Isso foi me mostrando que, tipo, né? Opa, peraí, para mim não ficar para trás, para mim eu preciso evoluir, preciso me desenvolver. Então eu tinha um par, que era ele no caso, né? Sim. Que era o cara que tava o tempo todo acelerado, era o cara que o tempo todo tava buscando, tava aqui, ali. E eu falei, opa, cara, não posso ficar atrás desse cara. E ao invés de eu esperar que esse cara reduza para me alcançar ele, eu tenho que acelerar aqui, porra. E foi assim que eu fui meio que me moldando, né? Então, assim, logicamente, a gente fala muito sobre, né, você é fruto do meio, né? Você faz parte, você é o que... a média das pessoas que estão do seu lado. Eu tive que abandonar pessoas que me mantinham com um pensamento crítico demais e medíocre demais, para vir ao lado de pessoas que eram diferentes. E isso, até hoje, eu me policio em relação a isso, né? Até hoje, o meu círculo de amigos hoje, de pessoas próximas, são de pessoas que sempre visam querendo evoluir. Sempre. Isso é muito importante para nós, né? Cara, e uma coisa que eu queria perguntar para você, dentro dessa linha de raciocínio que você disse aí, de que, porra, já teve uma fase da sua vida aí que você era um cara que questionava, né? Porra, por que só para mim? A vida não dá certo para mim e tal. E quando você pula para a liderança, você passa para o outro lado da mesa, né? Sim. E você começa a presenciar situações de pessoas que, no seu time ou não, que estão fazendo exatamente aquilo que você fazia no passado. Porra, não dá certo pra mim, sempre o problema porra, Deus tá pesando a mão, sei lá, a pessoa espiritualiza a parada e tal. E, cara, como que você lida com isso, né? Porque eu fico imaginando isso, né, a todo momento, né? Você é uma pessoa que talvez em algum momento se vitimizava e agora você é uma pessoa que não pode se vitimizar e lida com pessoas que se vitimizam. Como que você lida com isso? Eu acho que tudo é muito questão de evolução. Se eu não tivesse me dado abertura para evoluir, hoje talvez eu seria aquele cara e não estaria na liderança da Inova Consult. Talvez não estaria nem na Inova Consult. E quando eu vejo esses caras seguindo esse caminho, eu falo, porra, eu já fui isso aqui já. Eu tento trazer, de fato, muitas vezes a minha experiência de vida para os caras. Cara, né? Não é bem assim, não é, as coisas são de uma outra forma. Eu tento trazer isso muito para eles. E eu espero, sempre espero e conto com que eles tenham uma maturidade para absorver e entender realmente. E a gente vê que os caras vão, quando a gente traz essa mensagem muito forte pro colaborador mesmo, ele começa a entender de fato. Aí eu entendo muito que para algumas pessoas, né, é questão de etapas. Sim. Algumas pessoas estão nessa etapa da vida de reclamar demais, se vitimizar demais. E se ela não entender que se ela não sair dessa etapa, ela daqui a pouco está fora do barco, daqui a pouco está seguindo um outro rumo, um rumo que talvez vai abraçar esse vitimismo dela, que não vai ser aqui, ou ela rompe essa barreira e ela começa a entender que, opa, peraí, meu amigo, as coisas não são assim mesmo, o mundo não é colorido, o mundo não é um arco-íris, o mundo é fudido pra caramba. E se eu não me adaptar a isso aqui, se eu não me tornar um cara mais casca grossa, o mundo vai me engolir. Exatamente. Porque se você exatamente, porque é exatamente o que você falar, porque são etapas, né? Porque são coisas que as pessoas não viveram, né? Exatamente. É ambiente que as pessoas não frequentaram, são pessoas que elas não acessaram ainda, né? Então, elas, talvez achem que aquele negócio de se vitimizar, de achar que tudo é um complô contra ela, é porque o meio dela estava proporcionando isso, né? E quando ela vem para o meio, num ambiente corporativo como esse, na qual você lidera, ela entende que, opa, peraí, aqui dentro se eu me vitimizar não vai resolver porra nenhuma na minha vida, né, velho? Eu vou levar a canelada seca aqui, igual você falou, a todo momento. Então eu preciso de virar o protagonista e entender que a parada é eu que resolvo. Ninguém vai resolver essa parada para mim, né? Então, você como líder tem que ficar o tempo todo estimulando isso com as pessoas, mas entendendo que são etapas, né? Que as pessoas elas vão passar, né? E algumas passam, a gente consegue ver a evolução daquelas pessoas, e outras, em algum momento, cara, não, ok, eu prefiro ficar aqui na minha, vendo o lado sombrio da vida, ficar tristezinho aqui no meu canto, chorar, culpar os outros. Porra, eu não consegui porque, tá vendo, o Will, o Vinícius, não, então beleza, então. Se o cara entende que isso, ele não consegue superar essa etapa, ele entende que para ele aquela etapa é suficiente, ok. É que a gente já viu passar pessoas dessa forma, né? Que eu tenho amigos de infância até hoje,
estão nessa etapa ainda, né? Às vezes eu vou conversar, quando eu converso, não, cara... E sempre acha que o cara que rompeu é porque teve sorte, né? Eu tive uma conversa recente com um colega antigo, né? De muito tempo eu não via ele, eu encontrei ele na academia, a gente bateu um papo ali, ele, cara, você deu sorte na vida, hein? Porra, não sei o que, eu queria ter a sorte que você tem, não sei o que e tal. Aí eu parei assim, olhei pra ele e falei, cara, você acha mesmo que eu tive sorte? É foda isso, né? Você desmerecer demais o mérito, né, da pessoa. Por um momento assim, eu parei assim e falei, cara, se é isso que ele pensa, ok, né? Vou deixar ele seguir, ele pensando sobre isso e tal, e ele... Eu queria ter tido a oportunidade que você teve e tal, não sei o quê. Falei, meu amigo... Mas engraçado, desculpa te interromper sobre isso, né, Eliago, mas uma coisa que eu penso é o seguinte, é como aquela parábola na Bíblia, né, que fala, né, que eu não sei exatamente, mas que teve duas pessoas que recebeu a mesma quantidade, né, de moedas ali. Uma multiplicou e a outra voltou para o estado que ela estava antes, né, de miséria e tal. E a gente consegue analisar, imagino você também consiga analisar bem, na sua ótica de gestor, que a mesma atenção e a mesma oportunidade é dado para várias pessoas dentro da empresa. Umas agarram e outras não. Ou seja, ambas recebem o mesmo talento. Sim. Só que uma, pega aquele talento e potencializa, e a outra não consegue fazer nada com aquilo, né? Aí aquela que pegou aquele talento e rompeu, ela vai conseguir dar certo na sua vida, vai prosperar, vai ganhar dinheiro. Essa outra não conseguiu, ela vai falar que essa pessoa teve sorte. Ela vai lamentar e vai querer jogar a culpa em tudo, menos nela. Menos na falta de atitude dela. Se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse me entregado mais, se eu tivesse feito isso mais, eu teria dado certo também, né? Cara, infelizmente, uma coisa que eu vim refletindo muito recentemente, eu até conversei muito com minha esposa, a gente conversa muito sobre esse tipo de situação, é que não adianta. Sempre vai existir esse tipo de pessoa que entende que quando as coisas não dão certo para ele, a culpa não é dele, a culpa é do universo, mundo geral. Ai, porque fulano ganha mais dinheiro que eu, ele tem que fazer mais, pagar mais imposto, tem que pagar... Cara, infelizmente vai ter. Falei, mano, infelizmente, esse tipo de pessoa vai ser sempre a maior parte da população. Não tem jeito, exatamente, cara. Infelizmente. Por isso que pessoas como você, como o Wilson, são pessoas que vieram de uma situação bem difícil, né? Lá do Nordeste, não sei o quê, veio para cá com todos os problemas. Depois o seu pai saiu de casa e vocês ficaram ali sem saber exatamente o que fazer com a sua mãe. E, cara, romperam na vida. Hoje são pessoas que vivem um padrão de vida muito alto, né, pela realidade. Sim. Vocês não se vitimizaram. Ou se vitimizaram, foi um curto tempo e falou, não, velho, deixa eu sacudir a poeira aqui, porque senão eu vou me atolar aqui e vou ferrar com toda a minha família. Né? Então, eu acredito que a oportunidade ela é dada para várias pessoas, porém tem umas que agarram e tem outras que não. Exatamente, concordo plenamente com isso. Isso eu sempre falei isso com o Wilson, por exemplo. A gente sempre foi muito aberto um com o outro, a gente sempre conversou muito um com o outro. E eu sempre falei para ele, cara, a oportunidade sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer. Então esteja pronto para quando ela aparecer, você abraçar ela. Cara, que não adianta nada. Ela aparecer, você não está pronto, você não está ali com aquela disposição para abraçar ela, deixar passar e depois reclamar. Porra. Então eu sempre falei muito pro Wilson, eu sempre falo muito até para meus consultores também. Falei, cara, sempre esteja pronto, sempre esteja aberto a se desenvolver. Cara, a oportunidade vai aparecer, como ela está aparecendo para vocês. Abrace, né, com unhas e dentes, agarre, por quê? E uma coisa que eu penso, Eliago, desculpa te interromper novamente, mas eu fico pensando o seguinte, a gente acredita piamente, vamos dizer assim, na nossa oportunidade, né, naquilo que nós temos aqui para o parceiro de negócios, né? E eu acredito que dá para o cara ganhar muita grana, a gente sabe que o cara consegue mudar todo o seu padrão de vida. E, cara, quando alguém sai, né, quando algum vendedor pede para sair do negócio, a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu falo, cara, o cara perdeu uma puta de uma oportunidade. Também. E o cara não está conseguindo enxergar isso, ele está perdendo a oportunidade de mudar a sua vida. E ele não enxergou. E é engraçado que eu estava falando isso hoje, eu até postei um story, eu fui treinar hoje pela manhã na academia, eu estava treinando sozinho, e estava pensando sobre isso. Eu falei, cara, se as pessoas melhorassem o seu poder de decisão, elas poderiam mudar o destino da sua vida. Só que as pessoas tomam decisões erradas, né? Talvez aquele cara que está lá no seu time, que está até começando a avançar, o cara fala, não, velho, porra, isso aqui não é para mim, eu vou sair.
E quando eu recebo essa informação, eu falo, cara, porra, não é eu que perdi a oportunidade, o cara perdeu a oportunidade que ele poderia mudar de vida, né? Que foi a mesma oportunidade que você teve, né? E sabe o que é o pior, na minha opinião, sobre isso? É que uma hora o arrependimento vem. Isso eu acho que eu falo muito pros caras o seguinte, cara, surgiu uma oportunidade aqui, dê o seu 100%, 1000%, 1.000.000%. Cara, dá a vida para aquilo ali. Se você fizer isso, vai dar certo. Simples. Você botou energia naquilo ali e quis mesmo, cara, se dedicou, vai dar certo. Não tem como dar errado, cara. Não tem como. Faça isso, porque é muito melhor do que a oportunidade de aparecer para você, você não dar seu 100%, você preferir optar pelo lado de, às vezes, se vitimizar, ouvir o cara do lado que reclama demais e embarcar na dele, ou, sei lá, alguém lá de fora fala, cara, isso não é para você, e você desconectar daquele processo e desistir daquele processo ou projeto, e no futuro falar, porra, se eu tivesse ficado lá... Eu já escutei isso de ex-parceiros aqui. Eu já escutei de cara, se eu estivesse lá até hoje, talvez era diferente. Eu falei, cara, era. Não talvez, era diferente. Eu vi isso de pessoas próximas a mim que trabalharam aqui. Recentemente eu vi isso. Cara, tem hora que bate arrependimento. Eu falei, meu amigo, você perdeu uma baita oportunidade. Na verdade, é aquilo que você falou no início, né? Que o período dessa pressão que você sofre, tem muitas pessoas que não aguentam essa pressão, né? A hora que o nível de pressão começa a subir, ela desce o nível da pressão. E acontece isso na vida das pessoas o tempo todo. Porra, subiu a pressão. Não, eu não quero que essa pressão suba, eu quero que ela desce. E ela vai viver nesse estágio. Apertou demais, ela volta a pressão para o nível menor. Só que nesse momento, quando a pressão aperta, principalmente falando dentro do nosso negócio, quando o negócio começa a arrochar, fica apertado, é nesse momento que a pessoa começa o seu desenvolvimento. Exatamente. Né? E eu tenho certeza que foi exatamente o que aconteceu contigo, principalmente no início da jornada. Né? Porque imagina, porra, você está aqui como vendedor, formando uma carteira, precisando de ganhar grana e não está conseguindo, você entrou num nível de pressão muito alto, que eu não tenho dúvida, que aí vem uma pergunta para você, que é bem provável que você pensou em desistir. Falou, cara, nossa, mano, tá complicado, não estou conseguindo. Essa pressão subiu, só que você insistiu nela. Não é? Por isso que você chegou aqui. Então, fala um pouquinho pra gente desse ciclo, né? Dessa pressão quando ela surgiu na sua vida. Eu estou dizendo mesmo a pressão financeira, de talvez não estar conseguindo fazer o negócio acontecer, que é normal e tal, e você ainda submeter a ela. Essa questão da pressão é muito interessante, porque quando eu entrei aqui, realmente, existia uma pressão de fazer dar certo, existia uma pressão minha de entender o seguinte, falar, cara, pessoas acreditaram em mim para eu estar aqui, então eu não posso decepcionar essas pessoas, e uma pressão também da questão de que, cara, eu preciso fazer dar certo, eu preciso ser o cara que vou elevar minha vida para um outro patamar, assim como eu vi pessoas fazendo isso. Eu entrei na empresa, Vinícius, os 3 primeiros meses não fechei nenhum contrato. Nenhum. Eu lembro que eu visitava, eu fiz a primeira ação de vendas em Ribeirão Preto, aí fomos, eu, o Sidney, o nosso antigo gestor, fizemos a visita do Sidney. Cara, primeira visita dele, primeiro contrato, fechou. O contrato que foi a meta do mês dele, inclusive. Pum. Aí a gente dividia a agenda e tudo, e eu visitando cliente pequeno, cliente sem muito perfil e tudo, porque eu tinha feito um agendamento ruim, então não tinha muito perfil. E nada para mim acontecer. E eu, porra, e aí? Primeiro mês foi assim, segundo mês foi assim, terceiro mês foi assim. Aí a pressão aumentou, né? Porque tinha um lado profissional que foi lá pra cima. A empresa investia em mim e esperava um resultado, que é justo, eu tinha que entregar esse resultado. E um outro lado pessoal também, psicológico, eu tinha que entregar. Aí eu olhava na minha casa, tinha pessoas apostando em mim. Tinha o meu irmão apostando em mim, minha mãe apostando em mim, tinha até então minha namorada, que hoje é minha esposa, apostando em mim, pessoas do meu convívio apostando em mim. Então a pressão ela era gigante. Até que eu um dia entendi o seguinte, isso eu carrego para mim até hoje. Isso num bate-papo com um outro colega que trabalha em outra empresa. Falou, Will, o que você tem que entender sobre pressão? Cara, eu nunca esqueci, isso eu passo direto pro meu time. Ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir na sua vida. Cara, independente de onde você está. Se você está iniciando um projeto da empresa hoje, se você está como um consultor consolidado, como um gestor, como um diretor de empresa, cara, ela sempre vai existir. O segredo é saber administrar a pressão. Suportar, né? Suportar ela. Exatamente. Chega um momento que vai ter tensão em alguma coisa. Você podia ter desistido, né? Pô, 3 meses ali, não viu nada acontecer, a pressão começou a subir, você falou, não, velho, deixa eu voltar para ser personal. Exatamente. Aí, mas se eu tivesse voltado a ser personal, seria outra pressão, só que de outro modelo de personal. Então, assim vai existir. Então, é normal. Então, você tem que saber lidar com ela.
Quando as grandes oportunidades vêm, a pressão é muito maior. Logicamente, que é uma responsabilidade maior. Hoje eu tenho uma responsabilidade muito maior sobre a gestão de um time, né, aqui na Inova Consult, uma empresa que cresce, uma empresa que almeja sempre olha para frente, sempre cresce. Então, existe a pressão. Sim. Só que eu como gestor, ou eu como, né, um profissional que evolui muito, né, a empresa me ajudou muito a evoluir, entendi que eu tenho que saber lidar com ela. É isso. Cara, ela não vai acabar. Ainda bem que ela não acaba, porque é ela que vai me fazer seguir para frente. Então, assim, quando eu entendi isso, o jogo virou. Tiveram momentos que a pressão voltava mais forte para cima de mim. Tiveram momentos que eu não conseguia consolidar um resultado consequente, né? Uhum. Então, assim, ela vinha mais forte. Então, eu tinha que saber lidar com ela. Porque, cara, se ela sucumbisse a ela, Vinícius, eu tinha caído. Eu tinha caído. Teve momentos, sim, que eu me questionava. Pô, será que... Como eu te falei, foi momentos que eu era mais vitimista, vamos dizer assim. Sim, pô, será que isso aqui é para mim mesmo? Que é pra mim? E tal, pá, não sei o quê. Eu tinha que... Mas eu tenho certeza que nesses momentos de pressão você buscava saída. Buscava. Porque o que acontece com o ser humano é isso. Ele tá nesse momento de pressão, a primeira coisa que ele faz é, cara, como que eu faço para resolver esse BO aqui? Eu vou ter que dar um jeito, eu vou estudar, vou ficar até mais tarde, vou virar à noite, será o quê? Ele vai dar jeito para resolver. Mas é como se o seu cérebro tivesse comprimido, né? Ele vai arrumar um jeito ali de, porra, eu preciso de respirar, senão eu vou estourar. Então, você tá nesse ambiente de pressão ajuda isso. Agora, quando você não tá, mano, o que que vai te... Não, nada te estimula, nada. E, tipo assim, ser bem honesto, eu falo muito pros meus colaboradores. Eu sou muito grato por estar aqui, porque é muito bom você estar num ambiente que te molda para lidar com a pressão. Sim. Cara, hoje eu não conseguiria me ver num ambiente onde que eu faço uma coisa errada, eu faço algo que não... certo. E beleza, é isso aí mesmo, tapinha nas costas. Eu não quero isso, cara. Sendo honesto com você, eu não quero isso nem na minha casa. Sabe? Então, assim, isso para mim hoje é algo assim que eu tento passar isso, transmitir isso muito pro meu time, né? Eu falo, cara, isso é normal. E eu falei isso com um colaborador meu recentemente. Eu falei, cara, essa pressão vai existir sempre. Depende de você, fulano de tal. Fala, porra, é isso. Bem no peito aqui a pressão. Isso que diferencia os alta performance... Dos caras que é ruim, né? Dos que não desempenha. Normais, os medianos lá da vida. Você for pegar um futebol, por exemplo, um esporte, vamos montar um esporte de alto rendimento. Você acha que um jogador de futebol ele não sente uma pressão violenta na hora que vai bater um pênalti? Se o cara não souber lidar com aquela pressão, ele vai perder o pênalti. Ele vai prejudicar ele, vai prejudicar um time, uma torcida, vai prejudicar uma estrutura toda. Exatamente. Tem que saber lidar. E assim somos nós. Em proporções diferentes, em demandas diferentes, assim somos nós. Mas buscar a pressão, né? Sempre. A todo momento. É uma coisa que eu falo, é uma coisa que eu tenho comigo, Liagro, que é algo pessoal e... Eu tava conversando com um brother recente, eu falei, porra, não tem nem como eu explicar isso, velho, de ser uma pessoa intencional na busca de pressão. Né? Porque, porra, as coisas podiam estar muito bem. Eu vou dar um exemplo para você. A gente poderia talvez estar lá na nossa antiga sede, que você trabalhou, e, cara, estamos aqui, tá tudo ótimo. Vamos ficar aqui do jeito que a gente está e tá tudo ok. Só que quando você busca pressão intencionalmente, você sobe de nível. E, cara, não tem nada melhor na vida do que você evoluir. De você olhar para trás e falar assim, pô, mano, olha quem eu era antes, né? Olha quem a sensação é... Não é? Então, o principal, porque eu acredito que o estágio a pressão, ela existe 2 estágios. Primeira pressão é aquela que você é submetido, né? Por conta do cenário onde você entrou. E o segundo é aquela pressão na qual você buscou ela intencionalmente, entendeu? Isso é muito bom. Isso eu gosto de buscar pressão, de entrar em negócios que eu não tenho nem noção de como que é, e falar assim, mano, deixa eu resolver. Agora eu não sei o que eu faço, mano. Se eu não resolver isso aqui, eu tô ferrado, né? Isso é muito bom, porque aí é onde você... Eu acho que é onde você mais aprende. Sim. Você vai lá e fala, pô, deixa eu fazer esse cara... Essa parada aqui. E, cara, deu errado? Deixa eu corrigir aqui. Deixa eu aprender como é que eu resolvo isso. É um outro ponto também, né? Saber lidar com o erro. É. E, tipo assim, não ter medo do erro. E é algo que eu falo muito para os meus colaboradores. O cara não pode fugir da pressão, porque a pressão, ela vem, se você quer ser um alto performance, um cara top de linha, ela tem que vir. E também dos erros. Você não pode ter medo de errar. E que é uma coisa que eu vejo hoje muito aqui, cara, isso tem hora que até dá uma revoltada, vamos dizer assim, né, na gente, é que quando eu vejo que o cara perde a oportunidade por medo de errar. Cara, não. Você vai errar. É assim que você aprende. Né? E eu vi uma postagem sua,
foi a de hoje, inclusive, que um dos tópicos era esse, né? De você não ter medo de errar, de você estar num ambiente que permite que você erre. Sim. Né? E isso é importante. Sim. A gente está num ambiente para isso. E eu falo isso para os caras. Ah, Will, eu tenho medo de ligar. Foda-se, liga pro cara. Muitas vezes eu vejo consultores, vendedores de mim perder negociação. Por quê? Ah, não vou ligar pro cara porque ele vai falar isso. Pô, você dá na cabeça do cara? Ah, mas se eu falar isso pro cara e for errado. Foda-se, errou, aprendeu. Tem o próximo e tal. E também isso foi uma virada de chave para mim. Vinícius aqui na Inove Consult. Que também eu era desse cara também, que tinha medo de errar. Receio, né? Pô, o que vão pensar de mim, sei lá, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu lembro uma vez quando você falou isso lá na frente, isso sempre pegou em mim, sempre eu passo isso pra frente todo tempo. Eu lembro uma vez quando você começou a fomentar o pessoal de falar lá na frente, pegar o microfone, vem aqui e tal, não sei o quê. E você comentou, falou, cara, se você vir aqui na frente falar groselha, foda-se, você veio e fez. Pronto, ponto. Você vê que, gaguejei, não sei o quê, e tal. Foda-se. Quem fizer piada, quem criticar, foda-se também. Você tá fazendo o seu. Cara, eu sempre carreguei isso comigo. Eu passei isso com o pessoal do treinamento de semana, dos novatos, quando os novos colaboradores, né, que eles estão entrando na empresa, ingressando e tudo. Eu trouxe essa mensagem para eles. Vocês vão errar, vocês vão acertar. Aqui é a empresa onde permite que você erre. Né? Se você está tentando evoluir, errando o percurso, terão pessoas do seu lado que vão te ajudar corrigir a rota e em um momento você vai começar a acertar em relação àquela questão. E teve um dos novos colaboradores que falou, cara, eu fico meio receoso de ir lá na frente falar, o pessoal... O que o pessoal vai pensar de mim se eu falar errado? Se o cara rir de você, foda-se. O problema não está em você, o problema está no cara que está fazendo graça de quem quer evoluir. Então, cara, não esquenta a cabeça, não. Pode ter, todo ambiente, infelizmente, vai ter. 2, 3 caras vão criticar, mas vai ter 5, 6 caras vão aplaudir, vão te incentivar. E é isso, cara. Então, assim, isso pra mim também é algo que é muito relevante, sabe? É sobre isso. Legal. Isso mesmo, cara. É ter essa mentalidade mesmo que você desenvolveu nesses 4 anos e meio. 4 anos e meio aqui de 9, né? São 4 anos e meio aí que você mudou totalmente a sua mentalidade e hoje você multiplica isso para as pessoas, né? E, porra, é prazeroso pra caramba, né? Porque você está multiplicando tudo aquilo que você aprendeu para pessoas que vão mudar a vida dela, a família dela, né? Eu fico o tempo todo pensando quando eu vou lidar com as pessoas aqui, eu lido não só com a pessoa, não só com o Iliagno, eu lido com a família do Iliagno. Né? A gente tem essa visão de que existe uma família por trás responsabilidade, ali. Né? A responsabilidade aumenta muito. Meu brother, né? Vamos partir para o final aqui já estamos aqui há 1 hora já nesse bate-papo aí, né? Passa muito rápido. Eu queria, na verdade, aqui para a gente finalizar, e você pode ter o tempo que você achar necessário aí, eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que estão entrando na área de vendas, para essas pessoas que talvez estão nesse momento de pressão, de começar uma nova jornada profissional. O que você diria para essas pessoas? Olhando para a câmera aqui, então. Isso. Você que está iniciando um projeto de vendas, na área de vendas, qualquer outra área, se você almeja, se você é ambicioso, almeja crescer na vida, se permita crescer. O que eu quero dizer com isso? Se permita desenvolver. O mundo evolui o tempo todo. Cara, sempre vai evoluir. Se permita acompanhar essa evolução. Do contrário, se você for um cara orgulhoso, às vezes um cara, né, medroso, você fica para trás. Se você ficar para trás, meu amigo, uma hora você vai cair, né, a sua ficha, que você vai entender que você perdeu uma baita oportunidade. Uma não, várias oportunidades. Então, acho que esse é um conselho que eu costumo trazer para as pessoas, né, que me acompanham aí de perto nos últimos anos, pessoas que às vezes hoje não estão mais próximas, né, porque às vezes a vida foi direcionando a gente para outros rumos, e de pessoas que estão, né, entrando na minha vida, meu time, amigos, né, colegas, enfim. Eu sempre trago esse conselho aí para você. Se permita evoluir, se permita crescer. Exatamente, irmão. Obrigado por ter participado. Eu tenho certeza que você deixou muito insight para as pessoas, né? Muita reflexão para as pessoas que estão nos ouvindo até aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Obrigado pela parceria. Obrigado por esses 4 anos e meio juntos aí. Eu não tenho certeza que vai vir mais 5, 10, 15 anos juntos, evoluindo. Então, é isso aí. Pessoal,
Se esse episódio aí fez sentido para você, se te impactou de alguma forma, fique à vontade para você compartilhar, para você curtir aí. Um forte abraço e até o próximo ePeopleCast.